primeiro lugar, Federação Nacional de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, a FENASSE. Por ela vai falar a doutora Fernanda Daniele Rezende Cavalcante, que está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal, em nome da qual eu saúdo todos os demais ministros aqui presentes, excelentíssima procuradora, excelentíssimos senhores colegas advogados e advogadas, queridos ACS e ACEs aqui presentes, meus senhores, minhas senhoras. Primeiro, gostaria de dizer da minha honra de estar aqui na Suprema Corte do país, é uma grande emoção para qualquer advogado, e poder merecer a atenção de vossas excelências. Espero estar à altura de poder tratar hoje do maior patrimônio que cada um de nós carrega consigo, que é a sua saúde. A saúde brasileira tem evoluído de forma espantosa no Brasil e tem contribuído para a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Mas nem sempre foi assim, ministro Barroso. Na década de 50, o pernambucano João Cabral de Melo Neto já dizia que todos nós brasileiros somos severinos, iguais em tudo na vida. Morremos de morte igual, a mesma morte severina, que é aquela que mata de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade, até gente não nascida. Quem dera João Cabral estivesse vivo para ver o quanto que hoje melhorou a nossa vida severina. O Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde, ministro Alexandre, começou na década de 90. Em 1991, o IBGE atestava a expectativa dos brasileiros como uma vida de até 66 anos. 31 anos depois, em 2022, a expectativa de vida do brasileiro passou para 77 anos. De modo que o que está nesta tarde sob julgamento de vossas excelências não é apenas a salvaguarda do valor social do trabalho desses quase 400 mil agentes comunitários e agentes de combate a endemias. É, em primeiro lugar, que o reconhecimento da constitucionalidade do piso nacional significa a concretização de um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, que é o desenvolvimento da nossa nação, que é dissipar as desigualdades regionais e sociais. Os agentes de endemias e os agentes comunitários são os responsáveis pela prevenção de doenças e pelo fomento da saúde neste país. Neste exato momento, enquanto estamos aqui conversando, temos agentes comunitários fazendo visitas em Marília, em Montes Claros, em Diamantino, em Passo Fundo, em Porto Alegre, em Vassouras. Eles cuidam das famílias brasileiras, eles monitoram as vacinas, eles estimulam que se vá a consultas públicas e se realizem os exames de crianças, idosos e gestantes. Eles realizam o bloqueio de doenças infecto-contagiosas. Na pandemia, enquanto a todos nós foi permitido ficarmos em casa, os agentes estiveram em nossas casas. A alegação do município de Salvador, que, diga-se de passagem, é a única capital brasileira que não efetua o repasse na íntegra do piso nacional, de que seria, porventura, inconstitucional a previsão numa legislação federal de um piso nacional, ou que poderia ferir a sua estrutura administrativa, ferir o pacto federativo, seria até risível se não fosse improbo e vergonhoso tal argumento. E eu explico.
Explico, excelências, que desde 1997, para os agentes comunitários de saúde, a portaria do Ministério 1886, desde 99 para os agentes de endemia, a portaria 1399, o Ministério da Saúde não só fixava as atribuições que cada um dos agentes teria, como também se comprometia com a assistência financeira, em 97 e 99. Na condição de amicus curiae, a Federação Nacional trouxe aos autos todas as portarias que comprovam que, muito antes da fixação do piso em 2014, já havia assistência financeira da União para esse programa. E esse financiamento persiste em 100% até os dias de hoje. Em 2010, a Constituição Federal sofreu a emenda 63. Esta emenda de 2010 já disporia, então, da possibilidade de fixação do piso por lei federal e mais. Levou-se 4 anos, ministro Fachin, para que a União pudesse reunir orçamento necessário para pagar a cada um dos agentes exatamente o valor do piso que foi fixado pela Lei 12.994 de 2014. Então, a emenda constitucional ocorre em 2010, prevê a possibilidade de lei federal fixar o piso e leva-se 4 anos para que a União implemente esse orçamento, publique finalmente a Lei 12.994 e passe a prever um piso de R$ 1.014. Torna-se crucial aqui, então, ler o parágrafo 5º do artigo 198, em 2010, vejam, 4 anos antes da lei que hoje está se discutindo a constitucionalidade. Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para planos de carreira e a regulamentação das atividades de agentes comunitários e agentes de combate a endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos estados, Distrito Federal, municípios, para cumprimento do piso. A União tinha, em 2010, o dever constitucional de fazer o repasse deste piso, independentemente do regime ao qual os agentes estivessem vinculados, fossem eles seletistas ou estatutários. Andou muito bem o Tribunal de Justiça da Bahia quando determinou que o município de Salvador realizasse sim, porque, do contrário, estaríamos falando em desvio de finalidade de verbas da União. Alguém poderia dizer aqui, Vossas Excelências, que o julgamento desta tarde poderia trazer algum prejuízo financeiro à Fazenda Pública, um prejuízo financeiro retroativo? Isso tanto não é verdade que não há um único município sequer habilitado nos autos. Não há uma única entidade associativa de municípios habilitada como amiga da Corte, porque há uma aceitação do Poder Executivo Municipal brasileiro do piso nacional dos agentes comunitários e dos agentes de endemias. Não há discussão se não fosse o município de Salvador hoje aqui. Por fim, é válido destacar que, durante o trâmite desse processo, a Constituição Federal recebeu uma nova emenda, recebeu a emenda constitucional 120 de 2022, que passou a prever os 2 salários mínimos como piso nacional. E ratificou a responsabilidade que já existia desde 2010. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias fica sob responsabilidade da União, é o que diz o parágrafo 7º do artigo 198, após a emenda constitucional 120. Desde então, vem sendo investidos bilhões de reais mês a mês pela União para assegurar que, em qualquer lugar do país, o agente comunitário vai receber ao menos 2 salários mínimos. Considerar a possibilidade de que um município pudesse contratar, ao mesmo tempo, um agente sobre regime seletista, outro sobre regime estatutário, e pagar de forma diversa, seria ferir de morte o princípio constitucional da igualdade.
A luta pela valorização do trabalho não é um assunto novo nesta Corte. Já se falou, naturalmente, do julgamento da ADI 4167, que permitiu a constitucionalidade do piso para os professores da educação básica. E o caso que ora se apresenta não é diferente. Não há como avançarmos na saúde pública desse país sem perpassarmos pela valorização dos agentes comunitários e dos agentes de combate a endemias. O reconhecimento da constitucionalidade do piso nacional é mais um passo que esta Corte dá para o avanço da nossa sociedade. E é por essas razões que a Federação Nacional dos Agentes Comunitários e Agentes de Combate a Endemias, a FENASSE, entende que há de ser dado improvimento ao recurso extraordinário interposto pelo município de Salvador. E o Brasil aguarda ansioso pela decisão desta Corte, que vai se manifestar certamente pela valorização desse trabalhador e da continuidade do sucesso da saúde pública.